Bem, prezados, eu vou passar então para a próxima apresentação. O Rogério Borba já está se conectando aí para poder falar e compartilhar sua tela. Olá, Borba, tudo bem? Prazer revê-lo. Opa, boa tarde a todos. Boa Oi, tarde. Sapiência, tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Deixa eu devidamente introduzi-lo para o público. Então, nosso próximo palestrante é o Rogério Luiz Ribeiro Borba. Ele vai fazer uma apresentação cujo título é o Diretório Brasileiro de Dados Espaciais, DBDG, da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, INDE. Ele é analista do IBGE, graduado em Informática pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especializado em Gerência e Desenvolvimento de Sistemas Distribuídos pela FRJ, mestrado em Engenharia de Computação da UERJ e doutorado também em Engenharia de Sistemas de Computação pela UFRJ. Atualmente é analista tecnologista do IBGE, atuando na gestão do DBDG. Rogério, fique à vontade, o público é seu. Ao final, a gente abre para as perguntas, tá bom? Obrigado, Sapiência, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade aqui de estar com vocês. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, para colocar aqui a apresentação. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Ah, ótimo. Beleza, então, como o Sapiência já comentou, eu vou falar com vocês a respeito do Diretório Brasileiro de Dados Espaciais, que faz parte da INDE, é a parte física, o portal de entrada da INDE. Então, na verdade, eu vou falar um pouquinho dele, só que com enfoque, na verdade, de revisitar o Decreto 6.666, que instituiu a nossa mistura de dados espaciais, em 2008, em novembro de 2008. E apresentar para vocês o DBDG. Tá? Então, essa vai ser nosso objetivo. Bom, aqui seria a nossa agenda, falar do decreto, 6.666. Na verdade, eu pincelei vários elementos do decreto que estão listados aqui, e eu vou falar um pouquinho de cada item desse, porque ele é importantíssimo para a gente. Esse decreto é o nosso marco legal que instituiu a nossa mistura de dados espaciais do Brasil, que fazemos parte. Então, falando desse decreto, ele instituiu a INDE do Brasil. Dentro dele, a gente encontra definição do que é dado e metadados espaciais. Ele define qual é o objetivo da INDE, ele define responsabilidades, os papéis dos órgãos que compõem o setor público, de uma maneira geral. Ele determina a criação de um plano de ação para implantar a INDE. Ele foi instituído em 2008, esse decreto presidencial, mas a INDE ela foi lançada efetivamente, o portal da INDE, o DBDG, começou a funcionar em abril de 2010. E ele fomenta também, esse decreto, ele fomenta o uso de software livre, a questão de normas e padrões, para que a gente consiga efetivamente interoperar os nossos sistemas, os nossos dados, os nossos metadados. E, por fim, esse decreto define o DBDG, que aí depois a gente vai navegar um pouquinho lá na INDE, e no final a gente vai fazer umas reflexões sobre a INDE e sobre o DBDG. Tá? Bom, uma das primeiras coisas que o decreto define é o dado ou informação geoespaciais, que ele afirma que é aquele que associa a cada entidade ou fenômeno uma localização na Terra. Então, isso foi a definição lá no decreto 6.666. Ele também fala de metadados, de informações geoespaciais, ou informações geoespaciais, que é um conjunto de informações que descrevem os nossos dados, incluindo características de levantamento, qualidade, estrutura de armazenamento, que são essenciais para a promoção, a documentação e para integrar, e muito bem a disponibilização, bem como possibilitar a sua busca e exploração. Então, pelos metadados, a gente consegue fazer uma busca e uma exploração. Bom, aí essa figurinha aqui, ela é muito interessante, porque ela é exatamente o que representa o que seria a INDE. Então, eu tenho aqui as instituições produtoras, aqui em cima à esquerda, de dados espaciais, e metadados, com certeza. Então, as instituições elas disponibilizariam seus dados, limites administrativos,
nome geográfico, vegetação, rede de transmissões, rede geodésica, redes rodoviárias, né? Elas disponibilizariam tanto seus dados quanto também os seus metadados, né? E os agentes públicos, né, que muitos deles também são produtores, né, e muitos deles também são consumidores, né, poderiam estar, né, tanto produzindo como consumindo esses dados, além, é claro, de toda a sociedade em geral. Aqui, o usuário aqui é um usuário no sentido amplo, todo mundo, né, através de um mobile, através da web, através de um desktop, de qualquer aplicativo, até um smartwatch hoje em dia. Né? Então, o que é uma IND, na verdade? Né? É um conjunto integrado de quê? Eu preciso de tecnologias, eu preciso de políticas, eu preciso de monitoramento, eu preciso dos padrões para fazer essa interoperabilidade, eu preciso dos acordos, né, para facilitar o compartilhamento e o acesso. Né? Sem, né, padrões, sem normas, né, sem essa coordenação, né, fica difícil, né, o acesso, o compartilhamento e a disseminação e o uso dos dados. E os dados espaciais, mas de origem federal, estadual, distrital e municipal, ou seja, na esfera pública. Né? Uma outra característica que o decreto, né, ressalta é promover, né, o adequado ordenamento na geração e no armazenamento, né, no acesso, compartilhamento, na disseminação e o uso dos dados espaciais, né, de todas as esferas, né, poder público, em provimento do quê? Do desenvolvimento do nosso país. Né? Ela promove a utilização, né, dos padrões e normas que são homologados pela Comissão Nacional de Cartografia. Mais uma vez, sem padrões, sem normas, como é que a gente vai interoperar os nossos dados? Não está lá no decreto, né, a questão dos padrões e normas. E também evitar a duplicidade de ações e desperdício de recursos na obtenção de dados espaciais, né, disponíveis, né, nas entidades e nos órgãos públicos, né, por meio de divulgação dos metadados relativos a esses dados. Aqui é interessante, né, ressaltar que a intenção disso é o quê? Se um órgão A já está produzindo determinada informação, um órgão B não precisaria também estar produzindo essa mesma informação. Ele simplesmente iria lá e utilizaria essa informação. Né? É o compartilhamento, efetivamente. Né? Define responsabilidades também, né? Na produção direta ou indireta, né? Ou na aquisição dos dados espaciais, deve-se obedecer os padrões e normas, né, estabelecidos para a INDE, né, relativos também à cartografia nacional. Consultar a CONCAR antes de iniciar a execução de novos projetos para a produção de dados espaciais, visando o quê? Eliminar a duplicidade de esforços e recursos. Isso vai muito, né, vai muito ao encontro de que eu acabei de falar. Né? Então, qualquer instituição também, antes dela começar a querer produzir um novo projeto, ela tem que ver se já existe outro. Como é que eu posso verificar isso? Através dos metadados, por exemplo. Tá? Uma outra, né, responsabilidade aí, né, que é o compartilhamento, né, e a disseminação dos dados espaciais e seus metadados, ele é obrigatório, né, para todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. E ela não especificou isso para estados, municípios, né, e para distritos também não. É voluntário, né, nesse sentido. Os gestores da INDE, é importante a gente também falar que tem, né, alguns gestores da INDE, na verdade são 3. Primeiro, é a Comissão Nacional de Cartografia, que ela tem a função de controlar, normatizar e de coordenação da INDE. Né? É ela, né, a Comissão Nacional de Cartografia, é ela que homologa os padrões e especificações para a INDE. Né? Ela que garante, né, que o DBDG seja implementado e mantido em conformidade com os padrões de interoperabilidade do governo eletrônico, o famoso EPING, né, do governo federal. Define as diretrizes para o desenvolvimento do DBDG. E ela também, né, também já indo ao encontro que a gente falou anteriormente, avaliar novos projetos de produção de dados geoespaciais, com certeza. Opa! Também a gente tem a Secretaria de Planejamento e Investimento, né, estratégico do antigo Ministério, né, do Planejamento, que agora é o Ministério da Economia, né, que ela tem uma responsabilidade de promover, junto aos órgãos da administração federal, distrital, estadual e municipal, por intermédio da CONCAR, as ações voltadas à celebração de acordos e cooperações, visando o quê? Mais uma vez, compartilhamento dos seus acervos de dados geoespaciais. Né? É a colaboração, efetivamente. E tem o IBGE, que é responsável, né, pelo apoio técnico e administrativo à Comissão Nacional de Cartografia. O IBGE também é responsável por construir, disponibilizar e operar o portal que disponibiliza os recursos do DBDG. Daqui a pouquinho a gente vai ver, né, o portal da INDE, né, que, na verdade, ali é a porta de entrada para o DBDG. Né? Exercer a função do gestor do DBDG. Né? O IBGE é o gestor do DBDG, por meio de gerenciamento e manutenção, buscando também incorporar as novas funcionalidades. O IBGE também tem que divulgar os procedimentos para acesso, né, aos repositórios de dados e seus metadados distribuídos. Isso tudo fica onde? Fica lá no portal da INDE.
Bom, eu queria também falar um pouquinho rapidamente do plano de ação, né, da Indy, né, que ele foi feito em 2010. Esse plano é muito bacana, muito legal. Tive a prazer também de poder, a satisfação de poder participar desse plano na época. Né. Ele é muito interessante, que ele define 3 ciclos, né, para o desenvolvimento da nossa Indy, né, da nossa ideia brasileira. Né. Então, no ciclo primeiro, né, que era o ano de 2010, no lançamento, né, durante 2010, né, o objetivo era o quê? Identificar os atores federais. Né? Eles deveriam ter sido identificados, né? E começado também, né, esses atores a publicar os seus dados e metadados espaciais, conforme normas e padrões preconizados para a Índia do Brasil, né, para a ideia do Brasil. Tá? O segundo ciclo, né, que vai de 2011 até 2014, é a consolidação do DBDG no governo federal, né? Se transformar na principal ferramenta de busca, né, na esfera federal. Para quê? Né? Para a exploração e acesso dos dados e metadados espaciais e suporte também à formulação de políticas públicas. Né? E também a extensão para os demais níveis de governo, né? Para que isso tenha se tornado também, né, nós, no DBDG, e começado também a publicar seus dados e metadados geoespaciais. Né? Esse é o segundo ciclo, que vai até 2014. E o terceiro ciclo, que vai de 2015 a 2020, né, é transformar, na verdade, a Indy na principal ferramenta de busca, né, para a sociedade no Brasil. Né, exploração e acesso aos dados e informações, né, geoespaciais do Brasil em suporte à formulação de políticas públicas. Né. Só que agora não só envolvendo a esfera federal, mas todas as esferas de governo, né, sociedade também na tomada de suas decisões. Né, também aqui já fomentava a participação voluntária, né, e ela ser também reconhecida internacionalmente, né, pela sua capacidade de contribuir para projetos transnacionais. Né. É claro, se a gente for olhar esses 3 ciclos, né, a rigor, algumas dessas coisas a gente efetivamente não atingiu, né? Outras a gente conseguiu atingir. Então, a gente ainda precisa navegar, né, mais aí nessas grandes metas aí do plano de ação da Índia. Bom, uma outra coisa aqui, né, que se preza lá no decreto, né, o 6.666, são as questões, né, dos padrões e normas. Né? Então, lá no próprio plano de ação, ele é o nosso norteador, ele dá as direções, né, a questão da governança, a questão dos padrões internacionais de interoperabilidade, como padrões ISO, padrões do OGC, do W3C, né? A gente está trabalhando sempre sobre a web, né? Então, sobre o W3C, do CIRGAS, a questão também, ela aponta para a questão de software livre, né? Somente para a disseminação dos seus dados, né? E também sempre respeitando os padrões nacionais, como o EPING, né? O perfil de metadados espaciais do Brasil, né? Que atualmente a gente, né, recentemente, né, agora no meio do ano, a gente conseguiu fazer a migração, na verdade, gerar uma nova versão do perfil de metadados espaciais do Brasil, né? Saímos da versão 1 para a versão 2, né? E outras especificações, né, como a IDGV, né, que também podem ser utilizadas, principalmente para quando a gente fala de mapeamento sistemático, né, de referência, né, terrestre. Bom, e o que é o DBDG? Né? Ó, esse desenho aqui, ele explica muito bem o que é o DBDG. Na verdade, o DBDG ele funciona como um portal de entrada, ou então como, né, um grande hub. Né? Ele conecta, né, todas as instituições que efetivamente fazem parte da INA. Então, por exemplo, está lá o IBGE, está o IBAMA, está o Ministério do Meio Ambiente, está a FUNAI, CPRM, tem outras IDEs, né, a ideia do Distrito Federal, né, o Planejamento Espacial Marinho, a Agência Nacional de Águas, a Universidade do ABC, o INEA, o DENIT, então qualquer instituição pública. Né? O DBDG, na verdade, ele faz o quê? Esse é o grande hub que conecta, né, todas essas instituições. Então, né, a definição lá que o decreto 6.666 dá, né, para o DBDG é essa: servidores distribuídos na internet com o propósito de reunir os produtores de geoinformação e usuários da web. Para quê? O armazenamento, compartilhamento e acesso a dados e metadados espaciais e serviços relacionados. Conforme eu já disse para vocês, esse portal foi lançado em 2010, né, e ele é acessível nesse endereço aqui, https://ind.gov.br, que aí a gente acessa. Ainda a respeito, né, do DBDG, se a sua instituição pública quer fazer adesão, tem interesse em fazer adesão, existem 2 modalidades, né, de fazer adesão à IND. Né? Uma é o que a gente chama de modalidade nó próprio, quando o ator, né, a sua instituição, ela dispõe da infraestrutura necessária para ingressar no DBDG. Que infraestrutura é essa? É o hardware, é o software, é a equipe técnica, né, para executar todos os procedimentos de manter os sistemas no ar, né, seguindo os padrões e normas, né, conforme preconizados pela CONCAR. E uma outra modalidade é o nó central, quando o ator não possui ou não planeja manter infraestrutura própria para ingressar no DBDG. Ele tem a opção de usar o nó central. Bom,
Essa figura aqui, ó, vocês podem ver, o INEA, né, não tem aqui um servidorzinho aqui, né? A UFABC também não tem, né? Nem o PEN. Na verdade, eles estão usando a infraestrutura do DBDG. O DBDG tem uma infraestrutura própria justamente para atender, né, esses atores, essas instituições, né, que não têm interesse, né, em manter uma infraestrutura própria ou não tem recurso. Então, ela utiliza. O DBDG ele funcionaria como uma nuvem para essas instituições. E quem quiser fazer parte, é só clicar aqui, ó, como fazer parte, que lá explica direitinho. Se sua instituição pública deseja fazer parte, é só entrar em contato aqui. Bom, falando um pouquinho aqui de algumas estatísticas da INDE, né? Instituições que já aderiram à INDE, né? Atualmente a gente tem 72, né? 40 delas na modalidade nó central e 32 na modalidade nó prata, né? Uma outra atividade que a gente faz bastante são as capacitações da INDE. A gente já capacitou, né, mais de 100 instituições e mais de 600 pessoas, né, foram capacitadas efetivamente. E uma outra coisa que a gente costuma fazer também para, né, para promover a INDE, né, é a questão dos eventos, né? A gente faz o Simpósio Brasileiro de Infraestrutura de Dados Espaciais, que já aproveita a oportunidade para avisar a todos que ano que vem, né, a gente vai fazer o terceiro Simpósio Brasileiro de Infraestrutura de Dados Espaciais, né, o SBID. Bom, em termos também de metadados e serviços publicados na INDE, né, a gente já, hoje, atualmente, né, esse relatório eu tirei ontem, né, a gente tinha em torno de 48 mil metadados publicados na INDE, né, de tudo quanto é órgão, né, e mais de 20 mil serviços publicados também, né, camadas, né, na INDE. Aqui eu estou trazendo aqui só a título de curiosidade, as instituições com mais camadas publicadas, né. Então, por exemplo, o IBGE tem mais de 6 mil, né? O INEA tem quase 4 mil, né? A IDEA de São Paulo tem mais de 2 mil, né? A Embrapa, a IDEA também de São Paulo Ambiental tem quase 1.300, né? A Embrapa tem 1.250 camadas, serviços, né? As instituições com mais metadados publicados, na Diretoria de Serviço Geográfico do Exército tem mais de 23 mil, né? Quase 24 mil metadados, o IBGE tem mais de 15 mil metadados, né? O Instituto de Cartografia da Aeronáutica tem mais de 2 mil, né, metadados, né? O Sensipan tem mais de 1.300, quase 1.400 metadados já publicados na INDE, né? A Embrapa, né, quase 1.300, né, também metadados publicados na INDE. Então, na verdade, mas isso não quer dizer que sua instituição, né, minha instituição tem 10 metadados publicados, a minha tem 5. Então, na verdade, a quantidade aqui não importa. O importante é publicar, né? É o que sua organização ela tem de dado para publicar. Isso que é o importante. Se é pouco ou muito, não importa. O importante é ela poder publicar o seu dado e o seu metadado. Então, uma curiosidade aqui também, o portal da INDE do Brasil, né, ela foi acessado, né, esse mês de setembro em mais de 37 países, né, uma coisa bem interessante, né? A gente fala português aqui, mas a gente acaba sendo acessado em muitos lugares aí pelo mundo aí, né? Então, Estados Unidos, Canadá, a Rússia, na Austrália, né, em tudo quanto é lugar a gente é acessado aí. Bom, agora falando de questões tecnológicas, né, que são usadas no DBDG, né, todos aqueles padrões lá do W3C, né, justamente para disponibilizar as ferramentas do portal da INDE, toda essa parte de geotecnologia também a gente utiliza, né, tanto de banco de dados, quanto essa parte também de bibliotecas JavaScript, também os servidores, tanto servidores de mapas como servidores de metadados, né, e tudo isso, né, sempre em conformidade com os padrões internacionais de interoperabilidade, né, do OGC, que é essa grande camadona aqui embaixo aqui de tudo aqui, né? Então, aqui são os padrões OGC, né, que a gente, né, é aderente justamente para a gente conseguir essa interoperabilidade, né? Coisa aberta, né? Padrões abertos, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou mostrar para vocês aqui alguns aspectos do portal da INDE, tá? Então, eu vou navegar nele aqui, vou entrar efetivamente, que é mais interessante do que passar slide aqui. Vamos entrar aqui. Bom, aqui é o nosso portal da INDE, né? Então, conforme eu falei com vocês, aqui é o portal de entrada, ele que efetivamente nos mostra o que é o DBDG, né? A parte física, e a gente pode entrar aqui, por exemplo, aqui no INDE, né? Então, por exemplo, se eu quero fazer parte, né? A instituição pública quer fazer parte, como é que eu faço? Vem aqui, ó, como fazer parte. Né? Aqui a gente explica tudo direitinho, o que precisa fazer, né? Para a pessoa solicitar adesão, mandar um e-mail para o dbdg@inde.gov.br, preencher um termo de adesão assinado e pronto. Né? Depois a gente faz umas reuniões técnicas e conversa com a instituição, efetivamente, aqui, se ela deseja fazer adesão ou não. Um outro elemento interessante, né, que a gente tem aqui
né, são as capacitações que a gente dá na Índia, né? Agora em outubro, a gente já vai fazer uma outra capacitação, a turma já está até cheia, provavelmente em novembro, né? Então, quem quiser também, né, qualquer instituição que tenha interesse na Índia, né, em fazer adesão à Índia, né, pode solicitar capacitação, mandando um e-mail para a gente, né? Então, aqui a gente tem um ambiente, além do material aqui, a gente tem um ambiente, né, de treinamento que a gente, né, um ambiente online que a gente faz o treinamento, né, pelo Brasil aí. Também tem os eventos, conforme eu falei para vocês, né? Que é interessante. Então, aqui, sempre quem quiser também pegar alguma coisa, né, que já ocorreu né, nos SBIDs, né? A gente tem o SBID de 2018, que a gente comemorou 10 anos da Índia, né, e de 2020, né, que são, né, que a gente comemorou, na verdade, 12 anos já, o segundo Simpósio Brasileiro de Estudos de Dados Espaciais. Bom, agora eu vou entrar aqui no dados espaciais, nesse menuzinho aqui, né, para mostrar as ferramentas, né, efetivamente lá que tem né, que a gente pode estar utilizando da Índia. A primeira delas aqui, né, seria um visualizador de mapas, né? Então, venho aqui, clico no botão, visualizador de mapas, um pouquinho. Ele dá uma mensagem aqui para mim, né, que é a respeito do OpenStreetMap, que a gente está usando aqui como fundo de tela, e a gente avisa que, né, que é um né, o OpenStreetMap, para quem não conhece, ele é uma base de dados colaborativa, né, não é oficial, então a gente dá esse recado aí para as pessoas. Então, se eu quiser consumir informação de algum órgão, eu venho aqui, ó, adicionar camadas, né, e seleciono aqui, ó, eu quero pegar dados de quem? Eu quero pegar dados do BNDES, por exemplo. Né? O que ele tem de camada de informação? Eu seleciono ele, clico na lupinha aqui, ele vai me trazer todas as informações aqui de camadas que é o BNDES. Por exemplo, agropecuária e pesca em 2019. Né? Então, ele carregou tudo relacionado à agropecuária e pesca em 2019. E assim vai, você pode escolher, né, as diversas instituições. Né? A Embrapa aqui, como ela tem vários catálogos, ela disponibiliza vários catálogos aqui que as pessoas podem efetivamente consumir. Né? Então, aqui está todo mundo, né, está o serviço de todas as instituições que efetivamente fazem parte da Índia. Um outro, né, elemento interessante também aqui que a gente tem é o catálogo de metadados. Né? Então, a gente falou muito da questão do metadado, né, que ele informa, que ele dá as descrições dos dados, questão de qualidade, questão de, né, que descreve os nossos dados propriamente dito. A gente vem aqui, clica aqui no botão, né, entra aqui, vai entrar. Esse aqui já é o novo catálogo de metadados. A gente fez a migração, a gente estava na versão antiga, isso aqui é o Deal Network, tá? A gente estava na versão 2, a gente converteu para a versão 3, então a gente já está mais adiantado. Então, aqui eu tenho, né, as instituições públicas, né, que efetivamente aqui disponibilizam seus metadados, né, para aquele estado aqui nessa tela principal. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma pesquisa aqui, vamos lá, né, a gente está tendo problema com essa questão de água, né, de seca. Né? Então, vamos por aqui, bacias hidrográficas, até apareceu aqui para mim. Né? Então, se eu quiser buscar informação sobre bacias hidrográficas, está aqui. Ó. Então, tem o INEA, né, tem a Agência Nacional de Águas, tem de tudo quanto é lugar, tem do próprio IBGE, né? Então, tudo relacionado, né, a bacias hidrográficas, né, o metadado trouxe aqui. No caso aqui, ó, são 170, né, itens relacionados a bacias hidrográficas. Se você quiser mais informação, você pode clicar aqui no elemento, ele vai trazer mais detalhes sobre o produto, né, efetivamente. Você pode fazer, né, download aqui, né, tem lugar que você pode acessar os serviços, está, né, tudo aqui cadastrado aqui, conforme a instituição cadastrou. Tá? Um outro, né, elemento importante é o catálogo de geosserviços. Então, o catálogo de geosserviços, ele aponta também, né, se eu quiser acessar direto logo as camadas, né, de cada instituição, eu posso vir aqui, ó, que ele já me lista aqui, ó, a Agência Nacional de Águas, né, WMS, né, a Anatel, WMS, tem WFS, WCS. Eu posso, inclusive, né, para quem nunca fez isso, consumir de outras aplicações aqui, né, porque como são protocolos internacionais interoperáveis, né, para quem nunca utilizou, você pode, inclusive, consumir do QGIS. Inclusive, já fizeram um plugin para o QGIS, né, justamente consumindo todas essas camadas aqui, um plugin chamado IND. Se você procurar lá, você vai achar lá, que aí você pode acessar, né, efetivamente todos esses serviços. Então, vamos pegar aqui, né, um exemplo bem tranquilo. Vamos pegar aqui, por exemplo, da ANA. Né?
Vou pegar aqui o URL deles, né? Normalmente, esse é o get capabilities, ele me retorna um arquivo em XML, certo? Aí eu posso vir aqui, ó, WMS, criar nova conexão, vou botar aqui, ó, Ana, vou botar aqui de teste, né, o endereço, e dou OK. E aí está aqui, ó, Ana Teste. As divisões da bacia hidrográfica, e aí ele me traz tudo aqui. Né? Vai me trazendo as informações, todas as camadas que ele tem, né, disponíveis, né? Ele vai me colocar aqui disponível aqui para eu poder consumir. Né? Então, é bem interessante, né, que eu posso consumir de qualquer, conforme eu tinha citado anteriormente, você pode consumir de qualquer lugar, não importa. Né? Não importa, você vai consumir de desktop, né, no aplicativo mobile, no próprio browser, né? Então, não importa. Então, aqui foi que eu naveguei com vocês, né, para mostrar. Agora, umas reflexões sobre a Índia, né, os problemas que a gente está passando, né, atualmente. Por exemplo, a Índia ela tem nesse tripé aí, né, seria, né, a secretaria, né, a secretaria lá do Ministério da Economia, que na verdade ela não existe mais. Né? A própria Comissão Nacional de Cartografia ela foi extinta por conta desse decreto aqui, 9.759, de 11 de abril, que ela extinguiu, né, os colegiados, aí acabou afetando a CONCAR. O IBGE, junto a outros órgãos, estão tentando resgatar a CONCAR. Né? Então, hoje, né, quem está dando sustentação, né, a INDE, propriamente dito, né, ao DBDG, é o IBGE. Né? E a título de exemplo, né, eu comentei com vocês, né, que a CONCAR ela tem função de homologadora dos padrões e normas, né, para a Índia. Então, esse perfil MGB que a gente lançou esse ano, quem vai homologar? Esse perfil de metadados ele também foi construído com várias mãos, né? IBGE, DSG e outras instituições também colaboraram para esse documento. Mas quem homologa esse documento é a CONCAR, e a gente está sem a CONCAR. Então, isso aí é um exemplo, né, da necessidade da gente, né, voltar com a CONCAR. Outro, né? A gente sabe que está para vir por aí novos padrões internacionais de interoperabilidade que vão substituir, né, aos poucos, né, esse que a gente utiliza hoje na Índia, né, esses padrões do OGC. Quem homologará esses padrões? Né? Muitos desses já estão prontos. Por exemplo, de mapas já está pronto, o de features já está pronto, esse common já está pronto. Né? Quem que vai homologar esses padrões aí futuramente para a gente poder efetivamente usar e interoperar, né, com as instituições? Então, isso é uma questão aí que fica aberta aí. A governança da Índia, né? Então, são coisas também para a gente refletir, né? A gente precisa recriar e fortalecer a CONCAR, ou criar uma comissão nova de geoinformação, ou, quem sabe, uma comissão nacional de dados abertos públicos, né? A gente sabe que a questão de formulação pública, né, ela exige, né, dados, né, multissetoriais, né? Então, há um exemplo bem simples, né, que até saindo um pouquinho da área geo, né, a questão do auxílio emergencial, que na verdade, quando ele foi, né, liberado, muitas pessoas ficaram sem receber e muitas outras receberam sem ter o direito efetivamente, né? Não deveriam ter recebido. Né? Isso por quê? Porque não há, né, uma gestão de qualidade, né, em termos nacional, né, envolvendo todas as esferas de governo, né, uma coisa de interligação de todo mundo para que os dados possam ser compartilhados e você possa identificar quem tem direito ou não. Então, por isso que eu coloco aqui, né, uma comissão nacional, né, de dados abertos públicos. Né? O plano de ação da Índia, né, 2, né, a gente fez um plano de ação de 2010 a 2020, só que ele já caducou. Né? A gente não tem um plano de ação para a Índia, né, no período de 2021 a 2030. Né? E uma outra coisa também para a gente, né, refletir um pouco, né, é a questão será que vale a pena a gente criar equipes multidisciplinares dedicadas, né, no trato da geoinformação ou da própria informação, compostas de diferentes instituições no setor público? Por que eu pergunto isso? A gente compartilha padrões, normas, tecnologias, projetos, políticas, questões legais, de software, de hardware, ou seja, né, tudo aquilo que é relacionado à interoperabilidade tecnológica, legal, organizacional. Né? Será que não é um caminho esse, da gente criar, né, esses relacionamentos multidisciplinares? Né? Então, é isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês sobre a Índia. Agradeço. E qualquer dúvida, né, estou à disposição aí.
Borba, muito obrigado, parabéns pela apresentação, pelo conteúdo trazido para a gente aqui. Por mais que a Indy tenha mais de 10 anos, né? Tem 13 anos, se não me falha a memória, que daqui a pouco vai debutar, as pessoas conhecem, às vezes de ouvir falar, mas não entendem muito bem o que é, pensa que é só um site, um repositório de dados. Não, tem todo um ecossistema atrás de normas, de instituições, de tecnologia para fazer isso tudo funcionar, né? Eu vou começar fazendo uma pergunta para ti. O que nós temos de novo? Assim, é uma pergunta dupla. O que nós temos de novo no novo perfil de metadados geoespaciais do Brasil, que foi lançado recentemente? E uma segunda pergunta junto. Como é que você está vendo a dificuldade ainda das instituições de instituírem a cultura de preencher metadados? Obrigado pela pergunta. A questão do que tem de diferente, que tem de novo, né, na questão do metadados, se a gente pegar o perfil MGB 1.0, ele fazia alusão, né, a uma norma 19.115, né, que é um padrão internacional também, né, só que de 2003. Né? Quando a gente, né, resolveu fazer a atualização, a gente passou a considerar, né, a nova norma ISO de 19.115, né, de 2014 e 2018. Então, a gente estava com uma que fazia referência a um documento de 2003. E a gente passou agora a fazer referência ao documento de 2014 e 2018. Então, a gente está atualizado, inclusive, né, aderente com que o mundo todo, né, também está aderente. Então, a diferença é justamente isso, né, que eu tinha uma norma muito antiga, que era de 2003, e agora a gente está atualizado em relação à norma de metadados, né, no Brasil, né, no Brasil e no mundo, né, que a mais recente é essa mesmo, 2014 e 2018. 2018 na verdade, foi um adendo, né? Agora, em relação à questão dos metadados, né, uma mudança de cultura, por exemplo, que houve lá no IBGE, né, com a questão da institucionalização da Índia, né, justamente para provocar, né, essa questão de dar valor ao metadado, que, né, cadastrar metadado, às vezes, né, as pessoas acham um pouco chato, né, virou meta. Então, dentro do IBGE, para você lançar o seu produto, né, você não basta você ter apenas lá teu produto, tem que ter os metadados. Então, para você lançar o produto lá no IBGE, você lança o produto com o metadado. Aí você atingiu sua meta. Então, uma forma, né, que a gente vê de poder alcançar esse objetivo, né, de publicar os metadados, é as instituições colocarem, né, as esferas superiores, né, dentro da instituição, a diretoria, colocar dentro das suas metas, né, olha, a meta só é atingida se você publicar o metadado, o produto com o metadado. É uma forma que a gente resolveu lá dentro do IBGE. Tem uma pergunta aqui do Eduardo Silveira da Silva, que inclusive é o próximo palestrante, logo na tua sequência. Ele pergunta assim, parabeniza pela apresentação. Ele pergunta, é possível que dentro dessas 77 instituições que aderiram à Indy, existam instituições que não compartilhem nenhum dado metadado, como se fosse uma adesão que aguarda algum compartilhamento no futuro? Pergunto isso, pois quando eu entrei no visualizador recentemente, eu encontrei apenas 32 instituições com dados e 39 com metadados para adicionar. Sim. Tem instituições que já fizeram adesão, né, com a gente, mas ainda estão nesse processo de publicação, ainda não publicaram. Vou dar um exemplo recente agora. Né? A semana passada, a Prefeitura de Cabo Frio ela pediu adesão à Indy. A gente nem contabilizou ela ainda aí, mas vamos contabilizar. Mas ela ainda vai passar por um processo ainda de publicação. Um outro exemplo, a Prefeitura de Finanças lá de Fortaleza, ela fez adesão e ela demorou 1 ano para efetivamente publicar seus dados e metadados. Então, às vezes, tem um gap aí. Tá? Então, isso acontece sim. E, às vezes, né, por algum outro caso, né, por algum outro motivo, a instituição também não disponibiliza lá o dado e o metadado. Na sua visão, qual é a evolução da Indy? Ela vai ter cada vez mais instituições aderentes? Ela vai evoluir em termos de proposta, né? de política? Para onde você enxerga assim, que a Indy deveria ir para daqui, por exemplo, a 5 anos? Eu acredito que, né, cada vez mais adesões, com certeza. A gente precisa de ter uma instância superior justamente para estar acompanhando esses passos, né, e direcionando. Né? Na verdade, essa instância superior,
até coloquei aqui nas reflexões, né? Poderia ser composta de membros dessas instituições, né? Públicas, né? E assim, para o futuro, né? Eu coloquei um slide lá com, né, com aqueles, né, com as APIs novas que estão saindo lá do OGC, né? Essas APIs elas têm um potencial de revolucionar as ideias efetivamente. Né? Que a gente tem um problema, né, relacionado às ideias, que é o seguinte: quando você quer efetivamente você relacionar um dado geoespacial com um dado que não é geoespacial, você tem algumas dificuldades justamente por conta dos protocolos utilizados na rede. Que ao mesmo tempo que ele, né, ele te garante a interoperabilidade geoespacial, né, quando você precisa efetivamente estar integrando, estar interoperando com os dados não espacial, né, você tem um pouco de dificuldade em relação a isso. Né? Então, eu acredito que no futuro, né, daqui a 5, né, 10 anos, a gente vai caminhar para as ideias que eu chamo de, na verdade, infraestrutura de dados inteligente, né, que aí você vai ter tanto dado espacial como não espacial. Né? Vai ser um outro sentido, vai ser uma outra coisa. Daqui a 5, 10 anos, né, mais para frente. Né? Um dado mais inteligente, com semântica embutido nele, e independente de ser gel ou não gel. A gente certamente vai caminhar para isso aí. Legal. E na Indy hoje, vocês veem metadado de aplicação de ferramenta ou ainda está muito focado em camada, em documento PDF? Então, eu acho que cada vez mais, né, os metadados, a gente precisa dos metadados, com certeza, né? Mas é preciso cada vez mais, né? Isso, por exemplo, a gente ensina nas capacitações que a gente dá, né? Relacionar lá também os metadados, que também é um tipo de serviço, né? CSW é um tipo de serviço, né? A gente precisa também relacionar os metadados com os geosserviços, né? Então, isso tem que estar ligado. E a gente mostra como é que faz isso, por exemplo, nas capacitações, que a gente vê realmente muitos órgãos, às vezes, só cadastrando os metadados e não ligando lá aos serviços. Né? Isso acontece. Borba, obrigado pela sua apresentação, pelo seu tempo de estar conosco aqui, de compartilhar a tua experiência. A gente já se conhece há alguns anos, é sempre um prazer te rever. Né? Espero que a gente se reveja em breve. E, bem, você sabe, já disse isso várias vezes, qualquer coisa a gente está à disposição. É sempre um prazer trabalhar com o IBGE, em especial o projeto da Indy. Muito obrigado. Sapensa, obrigado. Obrigado aí pelo convite. Um abraço aí. A gente se vê nesses eventos aí, né, nessas construções aí. Até a Obrigado. próxima. Até a próxima.